Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenho uma boa notícia para dar para vocês, né? Diante de tantos que foram chamados, tantos que foram convocados, você foi o escolhido lá do seu grupo de oração, lá da sua paróquia, lá do seu setor, para estar aqui nesse momento. E claro que as graças e as bênçãos desse congresso, eles vão chegar lá, mas eu tenho certeza que ela é muito maior para aqueles que estão aqui. Por isso que você foi o escolhido nesse final de semana, nesse domingo, para receber essa graça, que é participar, né? E claro, a pregação que a gente vai ter agora tem a ver com isso, tem a ver com comunhão. O fato de você estar aqui, isso é um sinal de comunhão, isso é um sinal de que você está unido a alguém. Por isso que nós, quando vamos tomar a Eucaristia, nós dizemos que vamos comungar. Eu vou receber a comunhão. Isso quer dizer que o meu coração, naquele momento, ele vai estar unido a Cristo. Isso quer dizer que quando eu entro na fila da comunhão, quando eu entro na fila para comungar, isso quer dizer que pela minha vida, pela minha prática, eu estou apto a receber Jesus no meu corpo, porque não tenho um pecado mortal, e porque os pecados que eu tenho que são menores, eu pedi perdão no início da missa, e aí eu estou em comunhão, e por isso que eu posso comungar. O fato de você estar aqui hoje, isso é um sinal de comunhão, e isso alegra muito o coração de Deus, alegra muito o coração do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para estarmos em unidade, para estarmos em comunhão com o nosso movimento, com o nosso grupo de oração, com a nossa paróquia, com a nossa diocese. Amém? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo João Paulo, tá? Estou na Renovação Carismática há 20 anos, agora em dezembro vamos fazer 21 anos de Renovação Carismática. Eu sei que não parece, que o rosto é novinho, né? Eu sei disso, né? Mas são 21 anos de caminhada, eu louvo a Deus pela graça de ter me encontrado nesse movimento, eu louvo a Deus pela graça de ter recebido a força do Espírito Santo. Eu testemunho sempre isso, são 21 anos que eu nunca deixei de ir à missa, que eu nunca deixei de ir no meu grupo de oração porque eu não queria. 21 anos da força do batismo no Espírito Santo. Eu louvo e bendigo a Deus por esse chamado que Ele me fez, tá? Sou casado há 29 dias com a Juliana, quase um mês aí de casado, sou um recém-casado, né? Também louvo e bendigo a Deus por isso. Eu estava na diocese de Palmeira, né? Mas você vê, né? Por isso que é a mulher é quem manda. Então, agora quando eu casei, eu me mudei aqui para Apiraca, estou morando aqui e estou começando a participar do grupo de oração Esperança de Israel, lá na Igreja Imaculada Conceição no Planalto, tá? E nesse tempo também, né, Deus me chamou a servi-lo como presidente do Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica da nossa querida e amada Alagoas. Eu fui eleito em 2020, né, para ficar nos anos 2021 e 2022, e no início desse mês eu fui reeleito para os próximos 2 anos, 2023, 2024. Eleito para servi-lo, que esse é o nosso grande chamado. Nosso grande chamado não é assumir coordenação. As coordenações vão passar. As coordenações vão chegar um momento que vão acabar. Nosso chamado sempre é para ser servo. Esse é para sempre. Daqui a 2 anos esse chamado
a coordenação, a presidência vai acabar. E eu vou voltar para o meu serviço no grupo de oração normalmente, né? Sentando no banco, ouvindo meus irmãos, como ainda hoje eu faço, né? Eu sou presidente do Conselho Estadual, mas eu sento no banco para ouvir meus irmãos pregarem, para receber oração, porque a gente não se diferencia dos outros, nós só servimos mais. Essa é a grande verdade, esse é o nosso chamado, amém? Então, gente, abram aí suas Bíblias, lá, as nossas Bíblias, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Capítulo 2. A gente vai lá para o versículo 41. Atos dos Apóstolos, versículos 2 até capítulo 2, versículo 41. Atos 2, aliás, 42, versículo 42. Atos 2, 42. Amém? Então vamos lá. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Primeira comunidade. Papa João Paulo II, saudoso Papa João Paulo II, São João Paulo II, né? E nós tivemos a providência nesse fim de semana, está neste ginásio aqui que recebe o nome dele. Ele disse o seguinte: quer conhecer a igreja? Leia os Atos dos Apóstolos. Quer conhecer a história da igreja, o início dela, como é que se deu? Leia os Atos dos Apóstolos. Lá está o retrato da igreja, lá está o retrato daquilo que nós fomos, como nós nascemos, como a igreja foi dividida, como foi feito os chamados, a criação de cada igreja, de cada diocese, paróquia. Está ali, ali está a origem de tudo. Amém? Então vamos lá. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Esse é o retrato da primeira comunidade, gente. Que lindo. Eu sou apaixonado por essa passagem. Então, eu quero que você leia e vá vendo mesmo com muito amor. Muito amor. Põe amor nos seus olhos agora. Põe amor nos seus ouvidos ao ver e ouvir esses relatos. Porque esse é o retrato daquilo que nós fomos no passado, mas é o retrato daquilo que nós devemos ser sempre. Então, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, eles não saíam correndo atrás de doutrinas, outras doutrinas, né, de outros, não. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Por isso que nós somos católicos o quê? Nós somos católicos o quê? Isso, católico apostólico, porque nós também, nós perseveramos e continuamos a perseverar na doutrina dos apóstolos. Retrato da primeira comunidade. Na fração do pão e nas orações, de todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. O temor estava em todos os corações. Agora olha que lindo isso. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Olha que retrato lindo dessa comunidade. Jesus vai dizer o seguinte: que todo reino dividido, ele não subsiste. Não é assim que Jesus fala no Evangelho? Que o reino que se divide, ele não vai existir, ele vai se acabar, porque ele é feito de divisão. E aqui mostra que aqueles apóstolos, aqueles discípulos, aqueles primeiros cristãos, eles viviam todos unidos, e tinham tudo em comum. Olha a força dessa palavra. Vendiam suas casas, suas propriedades e seus bens, dividiam-nos por todos segundo a necessidade de cada um.
Seu grupo tem alguém que está passando necessidade? Existe algum participante que está precisando de algo? Como é que está o nosso olhar para aquele irmão que muitas vezes é servo do nosso grupo e que ele está lá passando por necessidade e a gente nem olha, e a gente nem tem coragem de chegar junto daquele irmão? Olha como os apóstolos e os discípulos, como eles agiam. Vendiam suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam um pão nas casas, tomavam a comida com alegria e singeleza. Gente, eu sei que na igreja tem muitos movimentos, tem muitas pastorais, mas alegres como os carismáticos eu conheço poucos, né? Nós somos felizes, não somos felizes, né? Nós somos o povo, como chega lá, o pessoal se chega meio estranho, está todo mundo levantando os braços, porque nós também temos essa semente das primeiras comunidades. Nós gostamos de fazer as coisas com alegria. Tem gente até que se incomoda, diz: esse povo é alegre demais, esse povo, né, louva demais. O povo se incomoda com a nossa alegria, porque é uma característica nossa, essa alegria. Partiam um pão nas casas e tomavam comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. Olha, os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos louvavam a Deus, bendiziam o nome do Senhor com alegria, e isso cativava a muitos, aquela uma alegria contagiante, que os que passavam diziam: eu também quero experimentar essa alegria. E olhe como termina o capítulo, que é o tema dessa pregação de agora. E o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra? Isso. Meus irmãos, a igreja primitiva, né, quando ela iniciou, a gente nem tinha o nome de cristão. O próprio Atos dos Apóstolos vai dizer isso. Nós éramos chamados, né, o povo do caminho. Era assim que éramos chamados, né? Depois é que nós vamos receber esse título de cristãos. Era o povo do caminho. Éramos uma pequena parcela. Nós nem éramos a maioria, nem éramos como somos hoje, que nós lotamos igrejas, né, enchemos ginásios, estádios. Não, nós éramos uma minoria que estava a caminho da salvação. Mas uma característica, ela é muito forte nesse primeiro grupo, nesses primeiros cristãos, é que eles amavam uns aos outros, é que eles cativavam aqueles que estavam de fora e que viam o amor que uns tinham com os outros. Eles percebiam que naquela comunidade, naquele grupo, aquele povo, eles se amavam. Vocês sabem que nós, como Renovação Carismática, nós temos 3 pilares na Renovação Carismática. 3 pilares, que é o batismo no Espírito Santo, tá? Que é o primeiro pilar, que é aquele que abre tudo, né? É o encontro que nós temos com Deus, que nós recebemos aquela força do Espírito, e pela força do Espírito Santo nós amamos a igreja, a palavra, nós mudamos de vida. É o batismo no Espírito, é uma característica nossa. O Papa disse: propagai com toda a igreja. Olha, o Papa sabe de tudo isso. O Papa foi o assessor eclesiástico da Renovação Carismática na Argentina. Para quem não sabe disso, ele por muito tempo ele foi a pessoa que assessorava a Renovação Carismática na Argentina. Então ele conhece bem o nosso movimento. Ele disse isso, falando para a Renovação Carismática: compartilhe com todas as pessoas, com toda a igreja, o batismo no Espírito Santo, porque é essa força que nos faz amar. Nosso segundo pilar é a prática dos carismas. É tanto que nós somos chamados de
renovação carismática. Diga assim para o seu irmão: meu irmão, você é renovação carismática? Então pratique os carismas. Não tenha vergonha. Diga para ele: não tenha vergonha de ser carismático. Seja um doidinho de Deus. Tinha um padre muito famoso, agora não estou lembrando o nome dele, um padre que é da área de cura, né? Que ele dizia assim: olhe, nem todo carismático é doido, mas tenho certeza que todo doido está na renovação carismática. Pode ter certeza que lá no seu grupo de oração sempre tem um meio maluquinho, sempre tem um que canta mais alto que os outros, não é assim? Sempre tem um que levanta a mão mais alto, sempre tem um aí, já estão apontando ali para a irmã. Sempre tem um diferenciado na renovação carismática, né? Então ele disse isso: olha, nem todo mundo que é da renovação carismática é doido, mas todo doido está lá dentro. E ele era carismático ferrenho. Então nós abraçamos, o grupo de oração é porta aberta, né? Quando a gente usa os carismas, que a gente, né, fala as profecias, palavra de ciência, nós não podemos ter vergonha disso, porque é o nosso jeito de ser igreja, e é o nosso chamado como carismático, né? E o nosso terceiro pilar é a vida fraterna. Nós, como renovação carismática, somos chamados a viver em comunidade, vivermos unidos, como diz o salmista: como é bom, como é agradável para os irmãos viverem unidos. É a vida fraterna. E muitas vezes nós menosprezamos esse último pilar. Nós fazemos até bem os primeiros, nós espalhamos o batismo no Espírito, nós propagamos os carismas, usamos os carismas, mas muitas vezes nós somos distantes dos irmãos. Nós não somos comunidade. Nós não somos comunidade. E a palavra que nós acabamos de ler agora, ela nos dá um grande testemunho. Essa palavra, gente, é logo depois de Pentecostes, né? Se você pega até o versículo 41, Atos 2, do 1 ao 41, é o relato do derramamento do Espírito. E a consequência do derramamento do Espírito foi eles viverem unidos. Se você for ler os Atos dos Apóstolos, você vai ver que isso vai se repetir. Lá no capítulo 4, existe um outro Pentecostes. Eles estavam reunidos, dizem que houve um barulho, eles começaram a rezar e diz a palavra: e o Espírito Santo desceu sobre eles, como da primeira vez lá em Pentecostes, como da primeira vez na festa de Pentecostes. E novamente vai se repetir um outro retrato de comunidade. O final do capítulo 4 da Atos dos Apóstolos é um outro retrato de vida comunitária, de amor pelos irmãos. Lá tem que dizer que é assim: os cristãos eram, a comunidade dos cristãos era um só coração e uma só alma. Era um só coração e uma só alma. Nós temos uma forma hoje de conquistar o mundo. Nunca se falou tanto em Jesus, nunca, isso é uma verdade. Por mais que o mundo esteja bagunçado, por mais que a gente ouça tanta coisa ruim, mas nunca na história da igreja se falou tanto em Jesus como se fala hoje. Se você colocar o nome Jesus, pregação sobre Jesus lá no YouTube, vai aparecer milhares de pregações, de evangélicos, de católicos ortodoxos, católicos romanos, vai aparecer um monte de coisa. Se você liga a televisão, passa uns 2 canais, você vai ver um canal lá falando de Jesus. Se você pega na internet, você passa lá nas redes sociais, Instagram, você vai ter alguém falando de Jesus. Mas por que o mundo não se converte? Por que as pessoas não se transformam? Porque falta uma coisa que dizia o nosso São Paulo VI. São Paulo VI diz assim: hoje, muito mais do que doutores, nós precisamos de testemunhas. Diz assim para o teu irmão: meu irmão,
Deus não te chamou para ser apenas pregador ou da música. Fala para ele. Deus te chamou para ser testemunha. Testemunha. Então o Papa, que foi canonizado há alguns anos atrás, São Paulo VI, o São Paulo VI, ele diz isso: hoje, nesse século, muito mais do que doutores que falam doutrinas, nós precisamos ser conquistados pelas testemunhas. E é por isso que essa comunidade, o versículo termina: e muitos outros eram atraídos, e muitos outros seguiam eles a caminho da salvação, porque eles viam o testemunho de vida que era vivido por eles. Eles se amavam. Era uma comunidade que estava unida de coração. Eu sei que nosso grupo de oração é muito importante, que nós façamos tudo isso, que nós pedimos, a gente possa pedir o batismo do Espírito Santo, viver os carismas, que é a nossa identidade, mas tem essa identidade, que é a identidade que vai fazer com que você converta todos que chegarem lá. É eles olharem para você e dizer: eu quero viver com esses irmãos, porque eles são diferentes de tudo que eu vejo no mundo. Eu quero fazer parte desse grupo de oração, porque eles se amam. Porque eu vejo amor nesse grupo de oração, eu vejo unidade. Por mais que minha pregação seja perfeita, por mais que minha pregação seja fundamentada na palavra, eu sei que a palavra, quando ela é lançada, ela não volta sem causar alguma consequência. Mas eu não tenho dúvidas de que com testemunho as pessoas são conquistadas. E quando eu falo testemunho, não é só vir aqui na frente e dar um testemunho, não. Mas as pessoas olharem lá no meu grupo de oração, olharem na minha casa e dizer: eles se amam. Eles olharem para a sua casa e diz: olha, aquele pregador, o que ele prega, ele vive em casa. Aquele intercessor, o que ele reza em casa. Quantas vezes eu já ouvi pessoas chegarem para mim e dizer: João Paulo, meu irmão, olha, aquele pregador, aquela pregadora, ele prega ótimo. Agora no trabalho, é querendo passar rasteira no irmão, é falando mal um do outro, é levantando falso. Mas a pessoa que prega lá no grupo de oração, é a pessoa que prega no retiro. Olha, eu sempre pedi a Deus, disse: Senhor, por favor, que eu não pregue o que eu não viva, que eu não reze o que eu não viva, que não reze, que não faça assim. Porque eu sei que aqui é muito fácil falar muitas coisas para vocês. Agora, quando eu chego na minha casa, quando eu chego com meus amigos, com os meus irmãos, ali é que eu sei quais são os verdadeiros cristãos. Ali é onde eu sei. Ali é que nós vamos saber quem é convertido e quem não é. É ali. Então hoje nós somos chamados, meus irmãos, a darmos testemunhos ao mundo, vivendo unidos e nos amando uns aos outros. A própria palavra lá em Gálatas, a partir do versículo, capítulo 5, a partir do versículo 25, Paulo vai dizer o que são as obras da carne e o que são as obras do Espírito. E as obras da carne ele vai dizer divisão, partidarismo, orgias, bebedeiras. Diz, tudo isso acompanha aqueles que praticam essas obras. Mas o contrário, as obras do Espírito são outras. É unidade, afabilidade. Se você quer que seu grupo de oração, as pessoas possam ir para lá, e este grupo de oração, vivam o testemunho da unidade e do amor pelos irmãos. O amor pelos irmãos. Isso aqui é muito lindo, a gente adorar o Senhor, como nós fizemos aqui. Muito lindo a gente ir estar no grupo de oração, levantar os braços. Mas mais bonito ainda, mais belo ainda, é quando a gente faz tudo isso amando os irmãos. Lá em João, no capítulo 3, João vai dizer o seguinte: eu não posso dizer que amo a Deus que não vejo, mas não amo o irmão que vejo. Às vezes a gente somos bons adoradores, somos fiéis em tudo, fazemos novena por cima de novena, vigília por cima de vigília,
mas não amamos, irmãos. As pessoas olham para a gente e não conseguem identificar que nós somos cristãos. Olhe, Pedro, mesmo negando Jesus, o que é que diz a palavra? Diz que aquela serva olhou para Pedro e disse: olhe, o seu jeito de falar é igual o jeito daqueles que andam por Jesus. Pedro negou, mas ele não podia negar uma coisa: o jeito dele, que já estava afeiçoado ao jeito de Jesus. Não foi assim? A mulher reconheceu logo, olhou para Pedro e disse: teu jeitão aí de falar, teu modo de falar lembra um daqueles que andavam com Jesus. Mesmo Pedro negando, as pessoas precisam olhar para a gente, precisam olhar para o nosso grupo de oração, precisam olhar para a nossa comunidade, para a nossa paróquia e dizer: eles são de Jesus, eles vivem unidos, eles vivem unidos. Existe uma carta, eu vou ler para vocês agora um trecho dela, uma carta direcionada a um pagão, né? Pagão é aquela pessoa que não acredita em nada, ele acredita até em muitas coisas, mas não acredita, não é um cristão como nós. Logo no início, nesse mesmo contexto, chama-se Carta a Diagneto. Está na internet, você botar assim: Carta a Diagneto. Foi uma carta endereçada a essa pessoa Diagneto, que era um pagão muito importante, pertencente ao Império Romano, e que ele queria saber o que era que estava acontecendo lá aos arredores de Jerusalém. Que disseram assim: olha, está surgindo uma seita aí que chamam de cristãos, e ele queria saber quem eram esses cristãos. Olha que interessante. Vocês imaginem, pessoal, que alguém, o Papa diz: olha, tem um grupo de oração lá em Arapiraca, eu vou mandar um cardeal infiltrado. Como é que ele seria recebido? Como é que ele ia descrever para o Papa o nosso grupo de oração? Como é que ele ia relatar? Vocês sabem que o cardeal Soenes, que foi o cardeal que o primeiro que abraçou a renovação carismática, né? Ele fez isso. Ele foi para os Estados Unidos, ele soube que existia aí uma tal de renovação no espírito, que tinha surgido nos Estados Unidos, e ele tinha feito parte do Concílio Vaticano II, foi um dos articuladores, e ele queria saber, e ele foi disfarçado, né? Inclusive, o Papa Francisco, quando estava falando para a renovação carismática, ele cita esse caso. Ele diz: olha, né, o cardeal, quando foi disfarçado lá para a comunidade, ele foi disfarçado para saber como é que era esse movimento. E ele foi lá, participou a semana, né? E aí ele descreveu isso em um livro que ele escreveu, falando de como era o movimento carismático que estava nascendo. E ele vai descrever, dizendo que eles voltavam ao primeiro amor, que eles usavam os carismas, que era uma grande renovação que estava acontecendo na igreja, e só no final é que ele se apresenta para aquele grupo, né? Um deles era o Ralph Martin, muito conhecido, pregador da renovação carismática, que acabou se tornando o assessor dele, o Ralph Martin, na época, né? E ele relatou tudo isso. Ele diz: olha, na verdade eu sou um cardeal, e eu vim aqui porque se eu viesse como cardeal, vocês poderiam querer mudar o jeito de vocês, e eu vim disfarçado para que vocês fizessem um grupo de vocês como vocês já fazem sempre, né? Foi o que aconteceu aqui nessa carta. Diagneto ouviu falar que existia uma seita chamada de cristãos, e aí ele manda alguém, um súdito seu, para que ele vá lá e descreva quem eram aqueles. E olha o que é que ele diz. Ele diz assim: os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam como os outros nenhum ensinamento humano, pelo contrário,
mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham de um modo de vida admirável e sem dúvida paradoxal. Olha agora o que ele diz: vivem na sua pátria, mas como forasteiros, participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e no entanto bendizem. Olha que forte isso. São injuriados e no entanto bendizem. São maltratados e apesar disso prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros, os gregos os perseguem, e quem os odeia não sabe dizer o motivo desse ódio. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. Olha que forte isso. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, os cristãos por todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. Olha que coisa forte, meus irmãos. Olha o relato, né? E é nessa passagem que o Diagneto diz assim: vejam como eles se amam. Muita gente pensa que essa passagem é de Atos dos Apóstolos, mas não é. É dessa carta a Diagneto. É dessa carta endereçada a esse pagão, que agora ele está conhecendo quem eram os cristãos. Eles percebiam que eram pessoas que se amavam, que doavam a vida por um propósito, que eram maltratados, mesmo assim estavam alegres, mesmo assim bendiziam o Senhor. Eles testemunhavam com a sua vida, eles testemunhavam amando uns aos outros. Por isso que a passagem que nós lemos, que é tema dessa pregação de hoje, diz: e a cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. No tempo de hoje, meus irmãos, só existe uma forma da gente conquistar o mundo. Só existe uma forma de nós convencermos o mundo. É com o nosso testemunho. Por mais que eu fale de doutrina, por mais que eu fale de Jesus, se as pessoas não olharem para mim e não verem verdade, elas não vão ser cristãs. Elas não vão se converterem. Elas podem até ficar por um tempo, mas se elas não encontrarem verdade nos nossos grupos, se elas forem em nosso grupo e encontrar divisão, se elas forem em nosso grupo e encontrar disputa por poder, elas não vão ficar, elas não vão permanecer, elas não vão. Porque isso é o que nos distingue de todo o resto do mundo. É o fato de nós nos amarmos, é o fato de nós darmos a vida. Por isso que o próprio Cristo vai dizer que não há amor maior do que dar a vida pelo seu irmão. Não há amor maior do que dar a vida por aqueles que convivem conosco. Não há amor maior. Esse é o nosso grande chamado. Esse é o nosso grande testemunho. Foi para isso que nós estamos no mundo. Eu sempre falo isso, repito essa passagem, porque foi a grande passagem deixada por Jesus, quando ele fala sobre unidade. Quando Jesus estava prestes a ser entregue
para ser crucificado. Lá no capítulo 17 de João, ele faz uma grande oração. E no meio da oração, ele diz assim: para que, Pai, é o que eu vos peço, para que todos sejam um, para que o mundo creia. Que todos sejam um, para que o mundo creia, para que o mundo acredite. Para que o mundo acredite, é necessário que a gente se ame uns aos outros. Para que o mundo acredite, é necessário ir lá no nosso grupo de oração e perceber que aquilo que nós pregamos pelos telhados é verdade também no nosso coração, na nossa vida. Que aquilo que nós falamos uns para os outros é verdade também no nosso convívio. Que todos sejam um, que todos vivam a unidade, para que o mundo creia. E ele diz mais: e nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros. Sei que toda devoção é importante, mas a devoção vai deixar de ser importante quando ela não refletir na nossa vida. Você pode ter rezado muitos rosários na sua vida, mas se esses rosários não fizerem você mudar de vida, não vai adiantar de nada. Mas Senhor, pregamos o Teu nome. Mas Senhor, fizemos vigílias em Teu nome. Mas Senhor, fizemos tantas coisas em Teu nome. Não vos conheço. Não vos conheço. Mas Senhor, fizemos cerco de Jericó. Não vos conheço. Mas Senhor, fizemos campanha de oração. Não vos conheço. Porque estive nu e não me vestistes. Estive preso e não me visitastes. Por causa disso, eu não vos conheço. Por outro lado, vinde, benditos de meu Pai. Vinde, porque eu estive nu e me vestistes. Estive preso e me visitastes. Estive doente e cuidaste de mim. Vinde, benditos dos meus pais. Vinde. Vamos ficar de pé agora. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Vamos ficar de pé. E hoje eu quero que você peça essa graça. A graça de viver um evangelho autêntico. Uma fé que seja traduzida na vida. Uma fé que não seja uma fé de palavras, mas seja uma fé de atos. Que nossos grupos de orações, que nossas comunidades sejam verdadeiros reflexos de Deus. E que as pessoas olhem para eles, para nossas comunidades, para nosso grupo, e digam assim: eu quero fazer parte desse povo, porque eles se amam. Eu quero fazer parte desse povo, porque há amor nesses irmãos. Eu sei, meus irmãos, que é muito difícil a gente lidar uns com os outros. Eu sei que é muito difícil a gente, muitas vezes, estar com os irmãos, porque os irmãos, eles às vezes ferem a gente, falam coisas, mas nós somos cristãos. São Tiago vai dizer assim: suportai-vos uns aos outros. São Paulo também repete isso. Nós precisamos suportar o irmão. Suportar o irmão é amá-lo no defeito que ele tem, é amá-lo quando ele também nos corrige, que a gente erra. Eu erro muitas vezes, e eu preciso ser corrigido muitas vezes. Às vezes eu tenho opiniões e quero sustentar essa opinião, mas eu preciso ser corrigido pelo irmão. E às vezes eu preciso corrigir o irmão, e às vezes a gente até se deglade, se enfrenta. Mas depois, meus irmãos, nós nos amamos, porque nós somos irmãos. Eu sei que você deve ter muitos irmãos aí que já teve situações que você dizia: deu até vontade de matar esse irmão, porque eita que irmão, né? Tem uns irmãos realmente no nosso grupo de oração que são danados. Parece que eles gostam de ser do contra, né? Aqueles que têm a opinião, se dá uma opinião, já quer, só para ser contrário, ele diz uma opinião diferente. Ai, Senhor, ensina-me a amar o irmão. Ensina-me a amar até nos defeitos dele, porque eu também tenho defeito. Você também tem defeitos, nós temos defeitos. Nós temos muitos defeitos. Eu e você nós temos. Mas quantas vezes nós nos degladiamos por besteira, brigamos, separamos, criamos divisões,
por cargos. Ah, mas porque esse irmão só ele que prega e eu não prego. Ah, esse irmão ele acha que só a voz dele é bonita. Parece que só ele sabe fazer oração, os outros não sabem. Ah, nosso coração de carismático. Ah, Senhor, por isso que nós somos imperfeitos. E é por isso que Tu ainda permite que venha muita tribulação. É para a gente se consertar. Porque a gente precisa se amar. Precisa se amar. Amar os irmãos. Começando para amar os que estão em casa. Agora amar os que estão em casa é difícil, né? É difícil. Por isso que não vale a pena você pregar para os irmãos que estão em casa. Porque para converter quem está em casa, só de um jeito. Só com testemunho. Você pode fazer um monte de oração, são importantes, mas se você não der testemunho, não vão se converter. Seu filho, seu esposo, sua esposa, enquanto ela não vê a verdade que você reza na vida prática, isso não vai acontecer. Por isso hoje, nessa tarde, vamos pedir um coração diferente ao Senhor. Vamos pedir um coração novo ao Senhor. Um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que suporta. Vamos pedir isso. Eu queria pedir algo agora. Procura teu grupo de oração aí. Junta aí, procura teu grupo de oração. Já estiver pertinho aí dele, junta, fica pertinho do teu grupo de oração agora. Sai do seu lugar e vai até onde está teu grupo de oração. Fica pertinho. Vamos fazer essa oração juntos agora. Com o nosso grupo de oração, com a nossa comunidade. Procura teu grupo aí. Identifica eles. E se você já foi encontrando seu grupo, dá uma olhada para esse irmão aí. Olha para o rostinho dele. Olha para ele. Começa a amá-lo agora só com o teu olhar. Só com o teu olhar. Vai amando esse irmão. E vai dizendo como é bom. Como é bom termos irmãos que são diferentes, que às vezes até discordamos, mas como é lindo ser família carismática. Como é lindo viver a fraternidade. Como é lindo terminar aquele encontro e a gente dividir o pão com salame. Como é lindo a gente dividir a cajuína, o suco de kisuke, né? Eita, como é bom a gente se reunir e rir daquilo que a gente planejou e deu errado. Ou é bom a gente rir das coisas que nós fizemos e não saímos como queríamos, mas nos esforçamos. Olha para o olho desse irmão aí, olha para o rosto dele agora. Olha e aprecia tudo isso. E aprecia. E canta com a gente. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Levanta teus braços e diz isso: Jesus. Manda teu Espírito para transformar meu coração. reza. Jesus. Manda Teu Espírito para transformar meu coração. às vezes no meu peito. Às vezes no meu peito Eita, tanta bate um coisa. coração de pedra. Brigamos, discutimos, arengamos. Vida aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, Quem sabe nem sabe perdoar. quer tudo. Quer tudo e
teus braços erguidos, repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, dai-me, Senhor, dai-nos, Senhor, a graça a graça de um coração de um coração que perdoa, que ama, que ama. que partilha. E nesse momento, Jesus, eu quero pedir perdão Eu quero pedir perdão por todas as vezes por todas as vezes que eu não amei, que eu não perdoei, que eu não perdoei, que eu não compartilhei. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, por todas as vezes por todas as vezes que eu fui mesquinho, que eu fui mesquinha, por todas as vezes por todas as vezes que eu até invejei meu irmão, que eu fui egoísta, que eu fui egoísta, que eu briguei. que eu briguei. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu confio em Ti, confio em Ti, que Tu és capaz que Tu és capaz de me dar um coração novo, de me dar um coração novo, um coração que perdoa, um coração que perdoa, que partilha, que partilha, que ama. que ama. Por isso eu peço, Jesus, agora, Por isso eu peço, Jesus, derrama sobre mim derrama sobre o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo, para que eu ame mais, para que eu ame mais, para que eu perdoe mais, para que eu perdoe mais, para que eu partilhe mais. Amém? Vamos cantar essa última parte dizendo isso: lava, purifica-me. lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama Derrama sobre nós água, a água do amor, o Espírito. o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda Teu Espírito para transformar. transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. amém. E encerrando esse momento, abraça teu irmão agora. Diz que o ama, diz que o perdoa. Abraça o irmão do teu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Aplauda o seu grupo de oração. Ame o seu grupo de oração. Nós somos uma grande família carismática. Amém.